dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos falando do capítulo 2, um capítulo muito importante, que é um chamado para nós, os cristãos, um exemplo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Falamos sobre a sua humilhação, falamos sobre o seu esvaziamento e hoje nós vamos dar continuidade dos versículos 8 até o versículo 16. E hoje vamos falar então da sua humilhação. E achou-se na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo qual também Deus o exaltou ao máximo e lhe deu um nome, o nome mais excelente que todos os nomes, para que todo joelho se dobre no nome de Jesus, tanto dos que estão nos céus e na terra, como aqueles que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, seu Pai. Portanto, meus amados, da maneira que obedeceste sempre, não somente quando estive perto, mas também agora que estou longe de vós, prossegui a obra da vossa salvação com maior intensidade, com temor e tremor. Porque Deus é o que vos conduz tanto ao desejar como ao efetuar o que vocês desejais. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem divisão, para que sejais íntegros e irrepreensíveis como filhos puros de Deus, que habitam em meio de uma geração corrupta e perversa, para que sejais visto entre eles como luminares no mundo, para que vós sejais para eles por salvação, para minha glória no dia de Cristo, pois não corri em vão e nem me cansei em vão. Temos aqui então mais uma vez Paulo nos exortando a andarmos, sentirmos, pensarmos como Cristo. Chegamos então neste momento, nessa sessão, né, dessa meditação, e nós vemos aqui tornar-se mais profunda a humilhação do amado Filho de Deus. Ele não estava apenas pronto para deixar a glória do céu. Como nós vimos, ele esvaziou-se, tomou a forma de servo, fez-se homem. Nós lemos agora que ele se humilhou. Não havia profundidade a que ele não estivesse disposto a se rebaixar para salvar as almas perdidas. Bendito seja seu glorioso nome para sempre. Ele se humilhou para ser obediente até a morte, e isso é maravilhoso. Ele obedeceu ao custo da própria vida. Ser obediente até a morte significa que Cristo obedeceu até o fim. Ele era verdadeiramente o negociante que vendeu tudo quanto possuía para comprar uma pérola de grande valor. Eu e você. Até a morte de cruz. A morte por crucificação era a forma de execução mais vergonhosa que existia. Pode ser comparada com a morte por enforcamento na cadeira elétrica ou na câmara de gás. Era a pena reservada aos assassinos. Quando ele, o melhor do céu, veio a este mundo, já lhe estava reservado esse tipo de morte. Não lhe foi permitido uma morte natural na cama. Sua morte não foi acidental. Ele teve de sofrer a morte vergonhosa na cruz, por mim e por você. Percebemos aqui uma mudança rápida. Os versículos anteriores descrevem aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele escolheu o caminho da abnegação, da humilhação, do esvaziamento. Ele procurou um nome para si, por isso humilhou-se. Voltemos agora então para o que Deus fez. O Salvador humilhou-se, mas Deus o exaltou sobremaneira. Se Cristo não procurou um nome para si, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome.
Se ele dobrou os joelhos para servir os outros, Deus já decretou que todo joelho também se dobre perante ele. Qual lição os filipenses aprenderam? E para nós, qual é a lição? A lição é que para subir, amados, é preciso descer. Não devemos nos exaltar. Devemos ser servos dos outros para que Deus nos exalte no devido tempo. Deus exaltou a Cristo ressuscitando-o dos mortos e abrindo os céus para recebê-lo de novo à sua destra. Mais ainda, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome mais poderoso deste universo é o nome de Jesus. Dizem que o nome de Jesus, o qual contém o nome de Jeová, lá em Isaías 45, 22 a 23, é decretado que todo joelho se dobre perante o nome de Jeová, Deus. Outros pensam às vezes que a frase "o nome que está acima de todo nome" é simplesmente uma maneira de dizer que Jesus ocupará o lugar mais alto de todo o universo, uma posição de supremacia e domínio. Nós aceitamos essas explicações. Deus estava tão contente com a obra redentora de Cristo que determinou que todo joelho haverá, querendo ou não, de se dobrar perante Ele. Dos seres dos céus, da terra e aqueles que estão debaixo da terra. Isso não quer dizer que todas as criaturas serão salvas. Os que não dobrarem o joelho perante Cristo, agora por livre vontade, serão obrigados a fazê-lo um dia. Os que não querem ser reconciliados com Ele na era da graça serão subjugados no dia do juízo. Em sua graça sem par, o Senhor deslocou-se da glória para Belém, para o Getsêmani, para o Calvário. Deus, por sua vez, irá honrá-lo com homenagens e a garantia da sua aceitação universal como Senhor. Antes de deixar esta passagem sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, nos convém lembrar que esses versículos foram introduzidos em razão de um pequeno problema na igreja de Filipos. Não era a ideia de Paulo, no início, escrever um tratado sobre o Senhor. Pelo contrário, ele queria apenas corrigir o egoísmo, o espírito de divisão, de partidarismo entre os santos. E para curar essa condição, era preciso ser governado pela mente de Cristo. Em todas as situações da vida, Paulo apresenta o Senhor Jesus como sendo a solução. E ele continua sendo para nós hoje. Mesmo quando se trata de assuntos delicados ou de suas situações às vezes angustiantes ou desagradáveis, nós devemos sempre lembrar que Jesus, Ele é a joia mais preciosa e o nome mais precioso da face da terra. Então, no versículo 12, tendo apresentado o exemplo de Cristo com tanto brilho, o apóstolo está pronto a enfatizar a exortação baseada, então. Sempre ele obedeceu, lembra Paulo aos Filipenses. Enquanto Paulo estava no meio deles, porém, muito mais agora, na sua ausência, devem desenvolver então a sua salvação com temor e com tremor. O apóstolo está aqui lembrando aos Filipenses de que é possível desenvolver a salvação porque Deus é quem efetua neles. Efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Isso quer dizer que Deus põe em nós o querer, isto é o desejo de fazer a sua vontade, mas Ele também efetua em nós o poder para cumprir esse desejo, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Também temos aqui a unificação do divino com o humano. Em certo sentido, somos chamados a efetuar a nossa salvação. Contudo, somente Deus pode nos capacitar para isso. Temos de fazer a nossa parte e Deus fará o dele. No entanto, isso não se aplica ao perdão dos pecados nem ao novo nascimento. A redenção, amados, é a obra exclusiva de Deus. Simplesmente nós devemos crer que ingressamos nessa vida e a nossa salvação se efetua então de dia em dia, de glória em glória.
Enquanto estamos cumprindo a sua santa vontade, não devemos murmurar e nem questionar. Não, de qualquer maneira, nós precisamos entender que precisamos triunfar contra as murmurações e contra as contendas que conduzem às ofensas. Nós devemos perdoar como Cristo perdoou. Evitando as murmurações, as contendas, podemos ser irrepreensíveis e sinceros. Ser irrepreensível significa não ter nenhuma culpa. Os cristãos irrepreensíveis podem às vezes pecar, mas logo confessa o seu erro, pede perdão e, se possível, põe as coisas em ordem. Ser sincero significa sem fraude, sem falsidade. Os filhos de Deus devem ser inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, diz Paulo. Pela sua vida sem mancha, ele se distingue facilmente contra o fundo negro do mundo. Isso leva Paulo a pensar nos crentes como luzeiros na escuridão da noite. Quanto mais escura a noite, mais se percebe o brilho da luz. Os cristãos são luzeiros, ou seja, portadores da luz. Não podem criar a luz, mas podem refletir a glória do Senhor de modo que Jesus seja visto neles. Preservando, amados, a palavra da vida. Como luzes devemos brilhar, mas ainda precisamos dar testemunhos com a nossa voz. Nosso testemunho deve ser duplo, da vida, mas também da boca, não murmurando, não contendendo com ninguém. Se os filipenses cumprissem essas duas funções, o apóstolo Paulo sabe que terá razão de se gloriar do dia de Cristo. Ele aqui sente a responsabilidade de ver almas salvas e de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus, como disse lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28, nossa próxima carta de meditação. O dia de Cristo aqui, amados, é uma referência ao tempo da sua volta e do julgamento que há de se fazer do trabalho dos crentes. Se os filipenses forem fiéis na obra de Deus, ficará evidente naquele dia que o serviço de Paulo não foi em vão. Amados, que a obra de Cristo de se esvaziar, de se humilhar, não seja em vão em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Lembre-se, nós somos luminares aqui na terra. Deixe o Senhor encher a sua vida com a sua luz. Jesus é a luz que ilumina mentes e corações. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!